estávamos vendo nas aulas passadas as funções de densidade e probabilidade, eu até dizia que você tinha que integrar, mas a gente estava tentando fugir da integral de alguma forma, calculando a área, né, dos retângulos, ou eu já te dava a integral pronta lá na exponencial. Daí o que que acontece? Aqui a gente não vai integrar e não vai nem sonhar em tentar integrar isso ou tentar calcular a área. Porque, primeiro, essa função é muito feia. Na realidade, por técnicas normais de integração, ela nem sai. Tipo, nem eu que faço tudo quanto é cálculo, não tem como resolver isso aqui. Sem alguma técnica especial, bem especial. Ah, e o gráfico dela é isso, né? Então não é um retângulo, não é um triângulo, não é algo que a gente saiba facilmente a área, né? Portanto, numa situação como essa, a gente vai ter que usar tabelas, né? Por exemplo, quando você vai no Excel ou em qualquer outro software e pede para ele fazer uma conta de distribuição normal, ele te dá a resposta, ele se baseia em tabelas, em, vamos dizer assim, resultados pré-definidos. Então é isso que a gente vai buscar aqui na interpretação dos problemas. Para resolvê-los, a gente vai buscar resultados pré-definidos já na tabela da distribuição normal. Então, beleza. Tá aí o gráfico, de novo, né? A área abaixo do gráfico vale 1. E é isso. Daí ele tem algumas coisas aqui, tipo, o valor esperado é igual àquilo que a gente define como média, variância dado desvio padrão, as coisas vão para mais infinito e menos infinito, mais um monte de outros elementos matemáticos que não importam. O que importa é isso aqui, ó. Esses três primeiros aqui. Então a gente sabe que a distribuição normal é uma coisa que vem de menos infinito e vai para mais infinito. Ela é uma curva com domínio infinito. Mas, né, sempre essa tendência a zero aqui, que permite, então, a gente ter uma área igual a 1 abaixo dela. Muito bem. Daí, beleza. Isso aqui é bem interessante, né, porque isso aqui mostra que independente do que tu esteja estudando, seja peso de criança, seja salários, independente do que for, se você tem menos um desvio padrão e mais um desvio padrão em relação à média, né? Você está pegando cerca de 68,27% dos teus dados. Então, se você estivesse calculando probabilidade, a probabilidade de estar entre a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão é 68,27. E assim vai. Quanto mais desvios padrões você pega, né, mais área você está pegando, então maior a probabilidade de acontecer. É claro que quando a gente está trabalhando com probabilidade, é sempre um trade-off, né? Você, vamos dizer assim, talvez seja muito mais trabalhoso você pegar 3 sigmas do que você pegar um sigma. E às vezes você não precisa de tanta precisão, tanta certeza na sua resposta. 68,27 está ótimo, por qualquer motivo que seja. Ou 2, né? Sigma já está ótimo também. Então, claro, dependendo do que você está fazendo, por exemplo, na medicina, né? Talvez 1% ali seja a diferença entre a vida e a morte, né? Agora, né, você tem essa opção, entendendo, né, a dificuldade de colocar mais sigmas, que seria, por exemplo, ter uma amostra maior ou fazer mais experimentos, coisas do gênero. Então, tá aí. Muito bem. Por sinal, eu não sei se eu já falei para ti, mas quando a gente está fazendo pesquisa científica, às vezes na TV mesmo, as pessoas falam que esse experimento tem 7 sigmas, 8 sigmas, 6 sigmas. Significa a quantidade de confiança que se tem naquele resultado, né? 3 sigmas já te dão essa confiança de 99,73%. Então, a ideia é essa. Então, beleza. Os gráficos, eles não precisam ser exatamente, né, com esse formato perfeito aqui, exatamente esse formato. Eles podem ser mais finos ou mais gordinhos. Isso vai depender do sigma, do desvio padrão, na prática. Quanto maior for o teu desvio padrão, mais longa é a curva, porque mais longe
os teus dados vão estar da média. Então, por exemplo, se tu tem um desvio padrão bem pequeno, bem pequeno, então a maioria dos teus dados estão na média, eles são a média. Justamente porque o desvio padrão ele te diz o quanto os dados desviam da média. Então, se os dados desviam bastante da média, teu gráfico acaba sendo uma curva bem longa, assim, onde você vai ter vários dados longe da média. Agora, se não for o caso, tu vai ter um gráfico bem pontudo, onde tudo se aproxima da média. Então, de modo geral, né, a gente quer uma coisa assim, mas normalmente não é o que aparece, né? Beleza. Daí o que acontece é o seguinte, né? Se a gente vai fazer conta, às vezes eu estou trabalhando com dados muito estranhos e a questão é que eu não tenho, né, como fazer a conta, né, como eu já te falei. O que a gente pode fazer aqui são as nossas aproximações, né, da tabela. Então a gente precisa de alguma forma que os dados que nós temos, eles vão ao encontro da tabela. E a gente faz isso desse jeito aqui, pegando o valor que a gente quer estudar menos a média dividido por sigma, ok? Então, quando você faz essa continha aqui, você encontra um valor associado à tabela. Daí é só olhar na tabela e chegar na resposta. A gente vai ver isso acontecendo na prática aqui. Muito bem. Agora o que que acontece aqui? Vamos lá. Bem, ele tem essa curva aqui e ele quer saber o seguinte: a probabilidade de ocorrer o valor maior que zero é 0,5. Justamente, ó. Porque o que que acontece aqui? Nós temos o nosso gráfico e uma vez que ele está normalizado, a média vira zero. Justamente para facilitar os nossos cálculos, né? A média vira zero. Beleza. Se você olhar, né, o gráfico ele é simétrico. Então significa que a probabilidade para frente do zero é 0,5, ou seja, 50%. A mesma coisa para cá. 50% para trás também. Lembrando, é sempre a área abaixo da curva que nos traz a probabilidade. Então, quando eu for procurar alguma probabilidade, eu vou estar sempre querendo valores entre um ponto e outro. Por exemplo, entre o menos um e mais um. Então, aqui, ele está querendo saber, provavelmente, vamos ver aqui, qual seria a probabilidade de correr um valor entre zero e este z. Novo, z vai ter a ver com aquilo que tu está estudando, seja altura, seja pesos, coisas assim. Você vai ter um valor lá, sei lá, o peso da criança é, não sei, 3,5 quilos, mas você vai normalizar com aquela continha e vai chegar num valor como esse aqui, por exemplo. Daí a Eu não pergunta sei é, se eu entendo, desculpa, eu não sei se eu entendo o que você quer dizer quando você fala vou normalizar o peso. normalizar é você vai transformar o valor que você está estudando de peso real ali, por exemplo, da criança ou qualquer outra coisa que você esteja estudando, num valor Z que pode ser comparado com a tabela, ok? Você vai transformar simplesmente fazendo essa conta. Então, para fazer essa E conta, qual você que é a precisa. vantagem? Oi? E qual que é a vantagem? A vantagem é que você não precisa resolver a integral disso aqui, que seria impossível, como eu estava explicando. Mas aí então você está considerando, só para ver se eu entendi, porque no caso específico do peso me traz outras questões. Está considerando que você sabe que a distribuição daquela população é normal, e aí você quer colocar aquele peso na equivalência de uma curva normal. É isso? Isso, Ah, exatamente. entendi. É, normalmente, né, essas situações se descrevem com a distribuição normal, tá? Então é bem comum fazer isso. Dificilmente não vai ser, mas se for, se você puder fazer essa aproximação, daí é tudo isso que eu estou explicando, ok? Muito Compreendo. bem. Então, é resolver essa conta simples, você chega num valor do Z. Então, por exemplo, digamos que você esteja falando de pesos de bebê, por exemplo. Me diz aí, quanto que é o peso médio de um bebê? Você sabe? Quando ele nasce? Depende. Que idade estacional? Não sei, é 9 meses aí. Vamos imaginar que ele nasceu no termo. Ele vai pesar ali em torno de 3 quilos, 3,5 quilos.
Isso, beleza. Então, a média seria isso, 3 quilos, 3,5 kg. Vamos colocar uns 3 aqui. Mas digamos que você tem um bebê lá que nasceu, ou melhor, você quer saber qual é a probabilidade de um bebê nascer com 4 quilos, beleza? Então você vai colocar 4 aqui, um X. Então vai ficar 4 menos 3. 4 é o peso que você está buscando a probabilidade. E 3 é o peso médio aí. Então você quer saber a probabilidade do bebê nascer, sei lá, de, de 2 quilos até 4 quilos. Uma probabilidade de um range, né, bem alto. Então, primeiro você vai calcular aqui para 4, vai colocar o 3 aqui, aqui o desvio padrão, que vai ter que ser uma medida baseado em algum conhecimento prévio ou numa população que tu já tenha estudado, né, para calcular esse desvio padrão. A gente já viu estudo de desvio padrão aqui nas nossas aulas, né? É basicamente pegar uma amostra, pegar os dados da amostra, subtrair da média, levar ao quadrado, dividir por n e fazer a raiz, né? Aí você vai ter esse sigma. Mas normalmente eles te dão esse sigma aqui, esse desvio padrão. Aí você vai obter um valor z. Isso para o 4 quilos. Agora, eu falei sobre 2 quilos, né? Daí você colocaria 2 quilos aqui, faria a mesma conta, e você teria um range, então, um valor entre dois pontos, né? Daí você, de alguma forma, calcula a área, como? Usando a tabela. A gente já vai chegar lá. Mas a ideia é essa, você transformar os seus dados em valores Z, para conseguir utilizar a tabela. Que nem está rolando aqui, ó. Qual seria a probabilidade de ocorrer o valor entre 0 e z igual a 1,25? Aqui já está convertido, ele já deu valores z para a gente. Não precisou, não irá precisar fazer a conta. Graficamente, o que nós temos é isso. Então, uma distribuição normal, de qualquer jeito, aqui é só um esboço, né? E daí vai, aqui está o zero, aqui está 1,25. Então, ele está, em outras palavras, querendo encontrar essa área pontilhada. A gente já sabe que essa área pintada toda aqui, toda ela, tem 0,5 de tamanho, né? Ou seja, 50%, metade. E, legal, muito bom. Agora a questão é, como é que eu vou encontrar essa área aqui, né? Que me representa a probabilidade, então, de eu ter algo nessa estatística que eu estou calculando de 0 a 1,25. Bem, eu tenho que usar uma tabela. Tabela que está aqui no anexo A. A tabela está aqui, na realidade. Então, eu quero usar a tabela, entendendo que a tabela, todos esses valores da tabela aqui me dão áreas, né? Simplesmente o valor da área. A tabela ela já calculou essas áreas aqui para a gente, as várias possíveis áreas para a gente. No caso, a gente quer saber, então, a área até o 1,25. Portanto, eu venho aqui, ó, toda tabela Z vem assim, ou no teu software nem precisa disso, né? Mas é mais para entender o que está rolando quando tu chegar nas respostas lá. Você olha aqui a primeira coluna, 1,2, e agora você vai procurar nas outras colunas aqui o 5. É 1,25, que era o que nós estávamos estudando aqui, procurando. Portanto, você junta aqui a linha com a coluna, o 5 está aqui, vai chegar nesse valor, 0,3944. Ok? Então, esse aqui é o quê? É o valor da área acumulada desde o zero até este Z que eu calculei. As tabelas, elas podem trazer informações das formas mais distintas possíveis, tá? No caso, eu estou te mostrando essa tabela que dá o valor desde do zero. Mas existem tabelas que não dão desde o zero, elas dão desde o começo, dessa parte aqui, ó. Então vai depender de onde você está olhando e tal. A nossa tabela ela é mais tranquila nesse ponto, né? Mas eu estou te mandando duas aqui, uma que começa do começo e outra que começa do meio. De modo geral, a gente usa essas que começam do meio, elas são mais lógicas. Muito bem. Mas a ideia é essa. Então, significa, resumidamente, que a partir do 0 até 1,25, a área acumulada é 0,3944, ou seja, praticamente 40%. 40% da área de todo esse gráfico está nessa região pontilhada aqui. Ok? Então é isso. Daí, relembrando, a área tem a ver com a probabilidade.
Agora vamos ver uma coisa na prática aqui. Um exemplo prático. Bem parecido com o que a gente acabou de ver. Então, um tubo de PVC, distribuição normal, ele já está informando isso para a gente. O média 200 e o padrão 20. Então, a gente tem o Mi, a gente tem o Sigma, para colocar lá na conta do Z. Então, aqui um gráfico bem simples de uma distribuição normal. A média está aqui justamente no meio. Ok. Qual é a probabilidade de um tubo apresentar o comprimento entre 200 e 225? Muito bem. Entre a média e um pouco a mais que a média. Muito bem. O que a gente tem que fazer? Veja, aqui a média, né, como eu já falei para você, sempre que ela está normalizada com valores Z e não valores X, a média é zero. Se você tem qualquer dúvida disso, aqui é 200, né? Vamos lembrar que a média é 200. O sigma era quanto? 20, né? Aqui é 200, aqui é 20. Se eu colocasse o mesmo 200 aqui, que limita inferiormente a minha área, ficaria 200 menos 200, zero. Então, o Z da média, sempre que tu normaliza ela, é zero. Então, a gente nem se preocupa com isso quando vai olhar a tabela. A gente está preocupado com esse cara aqui, o 225. Então, eu vou colocar o 225 aqui, menos 200, dividir por 20. Vai dar isso, ó. 225 menos 200 dividido por 20 dá 1,25. Então, vai dar o mesmo problema, a mesma resposta, né? Que a anterior. Porque deu o mesmo 1,25. Então, veja o poder da distribuição normal do uso da tabela, né? Nós estamos falando de uma outra situação, para tubos de PVC, mas nós vamos usar os mesmos dados, a mesma lógica do problema anterior. Vai dar a mesma resposta. Então, de novo, entre o meio e o 1,25, de novo você vai chegar em 39,44. Beleza? Então, isso aqui tá só para mostrar para ti que, independente daquilo que você esteja trabalhando, o que vai definir as tuas probabilidades são os valores de Z. Muito bem. Tem outro exemplo aqui parecido. Só que agora, veja só, apresentar menos que 190 de comprimento. Então agora não está estritamente associado com a média. Se você ler este enunciado de novo aqui, qual a probabilidade do tubo apresentar o comprimento entre 200 e 225 centímetros? 200 já era a média. Então, para usar a tabela, era bem direto. A gente estava preocupado só com o valor associado ao 225, porque aqui a gente já sabe que é onde começam os dados da tabela. Agora, para fazer isso aqui, nós vamos ter que fazer um pouco de somas e subtrações associados aos dados da tabela. Primeira coisa, nós vamos encontrar o Z, então, do 190. O 190 ele é menor que a média era 200, ficou menos 0,50. Se você olhar as tabelas que eu te enviei, ou a própria tabela dessa apostila, não tem valores negativos, né? Mas nós temos que lembrar que nós podemos usar de simetria. Então, o menos 0,50 vão me dar mesmas respostas do mais 0,50. Muito bem. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer um desenho do que está rolando, porque a apostila é meio preguiçosa às vezes. Nossa, mas agora eu tô olhando aqui, os valores são extremamente diferentes Do entre uma quê? tabela e outra. Não é que eles são diferentes, os valores são os mesmos, só que as tabelas, elas descrevem coisas diferentes. Elas descrevem o início dos dados em pontos diferentes. Você pode ver isso pelo próprio desenho, né? Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Mas, ó, o que você me mandou, que é a página 11, 0,50 daria 0,1915. Na outra tabela, 0,50 dá 0,691. Sim, exatamente, porque essa tabela ela começa do começo. Então 0,50, ou melhor, 0,5 aqui, né? Você está dizendo 0,50 aqui, né? 0,50 aqui. Sim. Então, o que é isso? Nessa tabela, é toda a área acumulada desde o começo aqui até o 0,5. Então veja o desenho, como ele está aqui, tá vendo?
Então você vai ter todo esse 50% aqui da área da esquerda, mais até o Z,05. Então, você vai ter que dessa área esquerda é 50%, é 0,5, mais o 0,191 aqui, né? Certo? Nossa, Para dar 69, para dar 691, você teve que somar 191 no 50%, certo? tá. Agora a outra. Veja o gráfico dela. Começa do meio, tá vendo? Então, você não vai estar somando a parte da esquerda. Mas na prática, a gente sabe que a parte da esquerda é 50%. Agora, olha qual que é o valor aqui. 191, viu? Justamente o Aham. valor que eu estava falando. Vai ser simplesmente a parte depois da média. Então, as duas tabelas dão as mesmas respostas, só que elas dão baseado em situações diferentes, começando em situações diferentes. Daí vai da preguiça da pessoa, não querer somar o 50%, né? Ou, dependendo da situação que ela tem, não vale a pena ficar fazendo a continha dos 50% sempre. Ou vale a pena. Então, você usa aquela que for mais apropriada para sua situação. Beleza? Então, por exemplo, Hum. aqui nessa que nós estávamos falando, né, é menos 50%. Desculpa, falei besteira. Menos 0,5. Esse foi o Z que a gente obteve. E o enunciado nos pede, olha só. Cadê? Era a chance de ser menor que 190. Menor que 190. Isso. Então, vamos lembrar que o Z deu menos 0,5 para um X que era 190. Lembrando que a média aqui é o 200, né? Não tá para trás. Agora, nós entendemos, então, né, que nós estamos buscando essa área aqui. Ok? Nenhuma das tabelas que eu te dei vai te dar explicitamente essa área esquerda. Ok? Mas, nós podemos fazer o seguinte: fazer uma interpretação. Vamos lembrar que o gráfico ele é simétrico. Ok? O gráfico é simétrico. Então, se eu ignorar tudo isso aqui, ó, e pensar no lado esquerdo, em Z igual a 0,5, as coisas começam a ficar um pouco mais parecidas com o que estão na tabela. Você deve concordar comigo que essa área rosa que eu pintei aqui, por simetria, tem que ser igual a essa área rosa aqui, certo? Sim. Isso. Que já está um pouco mais parecida com a tabela. Agora, de novo, a tabela não vai dar exatamente, então, essa areazinha para a direita daquele Z que tu define. Ela te dá a área acumulada. Por exemplo, aquela tabela lá, que começa do começo, ela te dá essa área azul que eu acabei de pintar, certo? Que Aí você daria acabou de falar para mim que era quanto? 69,15, né? Isso, 69,1. Aí dá para fazer a área entre a média e o 0,5 e depois fazer 50% menos essa chance? Sim, mas aqui para nós é mais fácil entender que o azul e o rosa somado dá 1, certo? Sim. Então a área rosa, que eu vou chamar de areazinha, é igual a 1 menos 0,691. Então, como eu estou interessado nessa área, né? Agora é só fazer essa subtração e pronto. Que vai dar quanto? Vai dar 31, né? Mais ou menos 31, né? 0,31. Ou seja, a área rosa descreve então a probabilidade que para nós nos interessava ser menor que 190. E probabilidade é aproximadamente, né? 31%. Ok? Então é isso. Você sempre tem que se basear nos valores da tabela. Só que você vai ter que adaptar a sua análise ao que a tabela te traz de informação. Por simetria. E ele Ok? tá te dando aí exatamente um desvio padrão, né? Olhando pela porcentagem que ficou. Ahn,
Sim, o problema é que quando a gente está falando de desvio padrão, a gente pensa a esquerda e a direita, né? Aqui a gente só tem a direita. Então não é exatamente o desvio padrão, não. Vai ter horas que tu vai cortar, vai ter que fazer cálculos de cortar, né? Aqui e aqui. Quando a gente vai fazer teste de hipótese e coisas do gênero lá na inferência. Então, por enquanto, você não precisa se preocupar com isso. Beleza? Mas pegou a lógica aqui? Então a gente tem que fazer essas Uhum. manipulações para conseguir resolver o probleminha. Muito bem. Bem legal, né? Então veja que não tem conta pesada. O fato aqui é que essa apostila ela vem com esses exemplos bestas aqui, que é simplesmente usar o Z. Então eu vou criar da minha cabeça um problema de distribuição. Não, tem esse aqui, ó. Esse aqui é legal também. Para você tentar fazer. Só que eu acho que ele colocou um zero a mais aqui. Então eu vou apagar um zero. Pronto. E agora eu vou mandar isso aqui para ti. Você já tem as tabelas também. Você, e qualquer aluno, né? Eu sempre ensino isso. Tem que fazer o desenho da distribuição normal para entender exatamente aquilo que você está calculando, aquilo que você precisa somar, subtrair, etc. Então você vai ler esse enunciado, vai fazer um desenho do que está acontecendo, tá bom? E só a partir daí você vai começar a fazer as contas. Então você pode fazer isso e me enviar a foto do desenho para a gente ver se está tudo certo. Até você começar a fazer as contas. Se bem que tu é muito esperta, né? Talvez tu consiga fazer tudo sem a minha ajuda. Já te mandei no WhatsApp, caso tu queira ler o que eu fiz. Uhum.
Eu tô parada aqui na parte de olhar a tabela. Muito bem. Você já fez o desenho? Desenhei, aí eu fiz o Z1 com o valor mínimo de 13, o Z2 com o valor máximo de 18. Aí o Z1 ficou 3,85 e o Z2 ficou 8,85. Aí beleza. Só Bem, que aí na hora de eu olhar na tabela, essa parte, pelo que eu entendi, eu vou ter que olhar naquela tabela que é mais difícil, mas mesmo assim eu não saquei muito como que eu vou tabela fazer. mais difícil, as tabelas são iguais. Você só vai precisar Aqui no fazer a Flash Deck. interpretação de qual tabela usar para facilitar sua vida baseada no seu desenho. Como a gente está com média 16, e daí tu tem para 13 e para 18, tu quer essa área aqui, entre os dois, né? Sim, Então, qual foi o Z do 18 que você achou? 8,85. Não, tá errado. Não pode ser um Z tão alto. Então vai ver que é por Não, isso. não vai ter Então, isso aí, com certeza não. é x menos média sobre o Desvio desvio padrão. padrão. Isso, então é Então, 18 13 menos menos 16. 16 sobre 1,75 e 18 menos 16 sobre 1,75. Isso não vai dar esse valorzão, não. 8 qualquer coisa aí. Acho que você colocou errado nessa calculadora. Primeiro faz essa conta que dá 2 e aí divide por 1,75. Tá? É 2 dividido por 1,75. Não vai dar 8. Passa aí e me diga quanto dá. Não, realmente tem coisa errada mesmo. O com 13 ficaria negativo, né? Sim. 1,71. E o outro vai ficar 2 por 1,75. 1,15. 1,14, aliás. Tá, Ótimo. então é isso. Eu tinha escrito coisa errada, ok. Mais uma vez. Isso. Daí agora você pode, tipo, separar as duas áreas, né? Você pode dizer, só por uma questão de lógica, né? Que aqui é a área um e aqui é a área 2. Então calcule a área 2 primeiro. A área 2 vai ser simplesmente você pegar a tabela que vem do meio até esse Z que você me disse que é 1,14. Ok? É só pegar essa tabela. Porque eu estou pensando, veja só, né, moça? Eu estou pensando só nessa área aqui, né? Começa do meio. Então eu posso pegar essa tabela que começa do meio para calcular o A2. Ok? É só você procurar 1,14 lá e me dizer qual é a área do A2. Depois a gente se preocupa com a 1. A área 2 é 0,3729. Ótimo. E aí, a área um seria a mesma coisa da média 16 até o 19, certo? A área 1 é até o 13, né? Ah, daí sim, como você está Tipo, se voltando fosse o 13, é a positivo. mesma coisa que até o 19, certo? Na realidade, é a mesma coisa que você procurar aí na tabela 1,71, né? Sim. Exatamente, isso aí, pegou a ideia. 1,71 é 0,4564. Muito bem. Agora, agora você pode, tipo, somar esses caras e daí você vai ter a probabilidade. 82,93%.
Pode crer. Pronto, encontrou a probabilidade. Ok? Certo. Acho que Então, entendi melhor agora. show de bola. Agora vamos então, vamos tentar fazer um outro probleminha aí, só para fortalecer o rolê, e depois a gente pode ver The Student, que é bem utilizada também em situações assim de pesquisas, né, que não são, vamos dizer Sim. assim, tão é, necessárias para uma coisa assim. Como eu posso explicar? Uma pesquisa acadêmica, né? A The Student ela é mais utilizada para pesquisas acadêmicas. Então a gente vai ver isso. Ah, deixa eu só, deixa eu só pegar aqui um enunciado legal. Eu vou eu mesmo bolar aqui o enunciado. Eu gosto de bolar esse enunciado sempre com os meus alunos sobre os salgadinhos. Então, uma fábrica de salgadinhos propõe um pacote que tenha, em média, 100 gramas, com desvio padrão de 2 gramas. Qual a probabilidade de um pacote vir com vamos lá, né? Vou fazer duas coisas aqui para você. A, mais de 104, 105 gramas. B, entre 98 e 103 gramas. Ok? Então veja, eu criei da minha cabeça esse negócio aqui. Eu tenho mais ou menos a ideia como é que vai estar o gráfico aqui, mas é com o gráfico que você consegue interpretar o que deve ser feito, tá bom? Então sempre foca em desenhar o gráfico. E nunca importa o número total da amostra nesses casos, né? Por enquanto, não. Mas quando a gente for fazer testes de hipótese, vai importar bastante, tá? É, então, é isso que eu tava observando agora. Porque eu falei, ué,
Te mandei. Vamos ver. Ah, nham, 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 nham. Olha só que desenho bonito. Você, ali no primeiro desenho, tinha que calcular mais de 105 gramas. Então, você mostrou para mim que mais de 105 gramas era uma regiãozinha maior que a média. Muito bem. Então, você calculou o Z, que é 2,5, e olhou na tabela. E na tabela, a área acumulada até o 2,5, naquela tabela que começa do começo, dá 0,994. Daí você fez a subtração e achou que apenas, olha só, 0,6% existe a probabilidade de 0,6% dos pacotes vir com mais de 105 gramas, né? Veja só. Agora, vamos ver a B. A B eu tinha pedido para você calcular entre 98 e 103. Daí você calculou 98, deu menos 1. Daí você calculou 103, deu 1,5. Daí você procurou menos 1, provavelmente na tabela que começa do meio. Você procurou 1. Daí você achou Isso. 0,3413. Beleza, então a área à esquerda, apesar de ser negativa, a gente sabe que tem simetria, dá esse valor. Daí o outro é um pouco maior, esperava-se então um valor maior, e você achou um valor maior, somou. Então, para a probabilidade de ter um pacotinho de salgadinho entre 98 e 103 gramas é 77,45. Muito bem. Ótimo, ótimo. Você entendeu bem as contas de distribuição normal. É basicamente isso. Ok? A interpretação que você tem que fazer é essa. Muito bom, muito bom. Podemos continuar, então. Vamos ver outra coisa aí. Agora vamos ver a T-Student. Se você entendeu a distribuição normal, você vai entender a T-Student. É a mesma conta, tem que usar tabela, tudo a mesma história. Só que a T-Student, como eu te falei, são para coisas mais acadêmicas. E, de modo geral, a T-Student é quando você tem amostras pequenas. E tão pequenas a ponto de o desvio padrão da amostra ser relevante para um estudo razoável, né? Então a gente acaba usando o desvio padrão da população, de uma informação prévia então da população. Porque aqui nós estávamos usando a amostra, os dados da amostra que nós. É isso, né? Eu sempre confundo qual que é o negócio. Ah, não. A amostra é um pedaço, né? A população é a galera. O desvio padrão é quando a gente não conhece o desvio padrão populacional, é quando a gente vai ter que tirar o desvio padrão da amostra pequena, ok? Então essas são as duas motivações para você usar a T-Student. É para amostras pequenas, a normal normalmente é para amostras bem maiores ou populações. Aqui é para amostras pequenas, pequenas é ser menor que 30. E quando você não conhece o desvio padrão da população. Você consegue calcular até o desvio padrão da amostra, porque são poucos dados, né? Dá para fazer esse cálculo até que razoavelmente simples. Muito bem. Agora, continuando, então. Daí nós temos aqui uma conta bem parecida, né? Com o que nós estávamos conversando, né? Da distribuição Z. E é isso. Veja que agora o tamanho da amostra já importa. Ele importa até porque será utilizado na hora de usar a tabela. O tamanho da amostra é um dos dados que você usa na sua tabela. Eu vou até te enviar já uma tabela T aqui, para a gente não precisar ficar olhando na apostila. Estou enviando ela. Beleza, tá aí uma tabela T. Muito bem. Então a tabela T serve para isso. Para lidar com essas situações aí bem específicas. Então, como você pode olhar na tabela que eu te mandei no WhatsApp, ela tem o GL ali, graus de liberdade. O grau de liberdade, ele é simplesmente o tamanho da tua amostra menos 1. Então, ele foca, né, a tabela bastante dos dados pequenos, né? Vai até o 30 ali, conta até o 30. Depois ele só faz o 40, 60, 120 para mostrar que é semelhante aos dados da distribuição normal. A gente não precisa se preocupar com isso.
Importantes são os dados pequenos ali, que vão do 1 até o 30. Muito bem. Então, tá aí a tabela, né? Só estou te apresentando ela. Agora vamos ver um probleminha aqui. Muito bem. Blá, blá, blá. Ué, mas não nem. Já vai de exercício, não vai de. Não tem um exemplinho? Bem, eu posso pensar no exemplinho aqui da minha cabeça e vou te explicar como é que vai funcionar. Vou colocar aqui. Essa apostila às vezes ela calha comigo. The Student, mas ela é muito boa. Sabendo que temos uma amostra de 20 objetos, que a média sei lá, 100 kg, e o desvio padrão é 5 kg. Desvio padrão da amostra, né? É 5 kg. Qual a probabilidade de termos, vamos ver aí, de termos, vamos pegar aqui, deixa eu pensar alguma coisa, de termos objetos com mais de 110 quilos. Beleza? Então, de novo, é o mesmo esquema, mesmo gráfico, mesmo tudo. Lembra, o gráfico da T-Student é um pouco mais pontudo. Nossa, tô fazendo o desenho com o mouse, daí complica. Daí, então, aqui seria a média, né? 100. E a gente está interessado no 110. A média no T-Student a gente usa outra letra. Não lembro qual é, eu acho que é X barra, não lembro. Eu vou usar mid da mesma forma. E aqui vai ser 110. Muito bem. A fórmula bonitinha tá aqui em cima. É X barra, Mi, continua sendo Mi. Deixa eu pegar isso aqui, colocar aqui, beleza. Então vamos calcular ali o nosso 110. T igual a 110 menos 100, dividido pelo desvio padrão que eu falei que é 5, e agora dividido pelo tamanho da amostra. A raiz quadrada é o tamanho da amostra. Nossa amostra é 20 objetos. 20 é um número chato, né? Vou dizer que é 25. Daí vai ficar 110 menos 100 é 10. 5 dividido por raiz de 25 é 1. Então, T deu 10. E T grande, hein? Volta pro enunciado que eu tô tentando anotar para ver se eu me localizo. São letras novas aí. Realmente. O S é o desvio padrão da amostra, tá? O resto são as mesmas coisas. O N é o tamanho da amostra. Ok? Tá, daí foi 110 menos a média, desvio padrão, raiz de número da amostra. Isso. Bem, De 25, tá? Ok, entendi. daí agora, né? Como você pode perceber, a tabela do T-Student, ela é uma tabela um pouco diferente. Ela não vai nos trazer uma resposta, olha só, que curioso. Porque a tabela do T-Student, ela, vamos dizer assim, ela já te dá valores específicos aqui. O que são esses números aqui em cima, né? Eles são já valores de T. Note que a gente calculou um valor de T e deu 10, é um baita de um valor. Essa tabela aqui que eu tenho, ela é um pouco diferente. Até eu acho que eu preciso pegar uma outra tabela para conseguir fazer a comparação, igual nós estávamos fazendo antes, mas eu não tenho uma tabela agora. O que ela nos traz? Ela nos traz qual é a área, ou melhor, qual é o valor do T para determinadas áreas. Aqui é meio que o contrário. Digamos que a gente queira aqui pegar 50%, né? Ó, a probabilidade de um valor de
de um T em valor absoluto superior ao tabelado. Então, nós temos aqui 50%. Para uma amostra de 20, que seja 10 aqui para explicar, né? Você teria um T de valor igual a 0,7, entendeu? Então, isso aqui, esses caras, eles já são os valores de T. A tabela T é um pouco diferente. Quando nós estávamos olhando outra tabela, ela funcionava de um jeito diferente. Aqui, isso aqui já são as áreas que você quer, sacou? Então, digamos que você queira 50%, 0,5, 40%, esse aqui, 30%, 10%, 0, ou seja, 5% aqui, 1%, 0,5%, e assim vai. Ele já está nos dando as áreas aqui, nessa linhazinha de cima. Enquanto na tabela Z, cadê a tabela Z? Aqui. Na tabela Z, as áreas são a parte de. Isso aqui não é uma tabela Z. Mas você lembra da tabela Z que você estava olhando, né? As áreas são os valores de dentro da tabela. Então aqui não é o caso. Aqui, os valores de dentro da tabela são os valores de T. Portanto, no nosso caso, eu acho que eu peguei um valor muito alto, porque eu não chego até um T igual a 10. Eu peguei um valor muito alto para fazer a conta, fui criado na minha cabeça e deu ruim. Mas o que eu quero Nossa, que você entenda. Eu fiquei confusa nessa tabela. A tabela é diferente mesmo, mas é o que eu tô te falando. O cara de cima aqui, ele não é o valor do T, ele é o valor da área que você está procurando, ok? Então, isso aqui é uma área de 50%. Então, você quer 50% a mais que a média, você olha aqui. E assim vai, entendeu? De modo geral, a gente está calculando regiões críticas com essa tabela. Então, vou pegar esse desenho para te mostrar. Digamos que eu esteja pegando aqui o meu gráfico, uma distribuição T, e eu quero cortar 5% do gráfico. Por exemplo, um intervalo de confiança. Então, eu venho aqui na minha tabela e olho o valor dos 5%. Como eu estou com uma distribuição com 25 elementos, o grau de liberdade é 24. Então, o T que causaria aquele 5% seria o 2,064. Tá. Agora Sacou a acho que eu ideia? entendi melhor. T igual a 2, o T igual a 2,64 seria o valor de T para essas condições de tamanho de amostra, que me daria 5% aqui para fechar, né, a área do gráfico. Então, por exemplo, se você está falando de intervalo de confiança onde você quer limitar os dados, eu não quero que passe de determinada quantidade, eu quero pegar só os 95% menores, né? Os primeiros 95%. Então, você tem que saber qual é o T para tanto. Daí você olha na tabela e encontra ele, entendeu? É que aqui eu peguei um exemplo ruim, porque deu muito alto o valor, né? Eu devia ter pegado um númerozinho menor aqui, tipo 102, sei lá. Mais de 102. Daí você já conseguiria encontrar um T razoável. Deixa eu pegar aqui para trocar. 102 já vai dar um valorzinho legal. Então vai ficar. Vai dar 2, né? Basicamente aqui. Daí na tabela você olha um valor parecido com 2 para essas condições de 24 aqui, ó. Ó. Então vai ser essa areazinha aqui perto desse cara, 2,64, que é, olha só, uma área de justamente 5%. Ok? O teste T, ele está mais associado com inferências. Então, quando a gente for estudar inferência, a gente vai ver mais o teste T. Para esses problemas parecidos com esse que eu escrevi aqui, é mais distribuição normal mesmo, quando a gente vai fazer na prática, ok? Mas, bem, foi só para te apresentar os testes aí, tá bom? Distribuição normal você pegou bem. Teste T também é a mesma coisa. Na aula que vem, que a gente vai começar a ver inferência, a gente vai ver mais aplicações sobre essas coisas, tá bom? Para fazer testes de hipótese, intervalos de confiança e coisas do gênero. No intervalo de confiança, daí normalmente a gente faz o contrário, né? Nas contas de distribuição normal, você ia lá e procurava o valor da área.
Quando a gente vai fazer um intervalo de confiança, a gente já tem a área que a gente quer. A gente quer uma confiança de 95%, então a gente já tem a área, 95%. Daí tem que ir lá na tabela e encontrar o Z para isso. O Z que causa esse 95%. A gente vai ver tudo isso na aula de quinta, beleza? Então, só Uhum. esses